Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no Agenda Econômica, que hoje está examinando os 40 anos da economia do Brasil, uma crise, uma sucessão de crise de economias, contada tintim por tintim nesse livro que está aqui, Entre Crises, livro do professor Dércio Garcia Munhoz, o nosso convidado do Agenda Econômica de hoje. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor, seguimos aí então a partir do golpe 64. É uma virada drástica, né? Porque o que vem com a linha de pensamento Roberto Campos e suas outras diretrizes é muito duro, né? Como é que o senhor analisou aquele processo naquele tempo aqui nesse livro? Bom, em pleno governo do Jango, você teve toda uma ação na área econômica que era preparar o pós-Jango. Embora o Jango estivesse governando, já se estava preparando o pós-Jango. O que é? Mudança nisso, mudança naquilo e tal. Tanto é que a criação do Banco Central, acabar com o SUMOG, coisas assim. Então você colocou uma política bem ortodoxa pós-governo militar, né? E essa política ortodoxa, uma das coisas que fez foi exatamente você dar um arroxo salarial, né? Porque se eu tenho que matar a inflação, quem tem que perder? Quem perde? O mais fraco. Então, deu arroxo salarial e consegui estabilizar, mas parei a economia também. Então eu tive 1964, 65 e 66 com a economia que não conseguia funcionar, simplesmente porque a política ortodoxa é essa. Você mina a renda das famílias, e a renda das famílias é o componente mais importante da demanda. Quando você mina ali, não tem jeito mais. Bom, passou o governo militar, passaram esses anos, você teve todo aquele problema político, né, da sucessão do Marechal Castelo Branco, e aí vem o Costa e Silva. Quando vem o Costa e Silva, ele traz o Delfim como ministro da Fazenda. E o Delfim era um sujeito pragmático, né? O professor de São Paulo tinha uma equipe de economistas jovens, já tinha estado, alguns deles tinham estado no IPEA, etc., depois do governo militar. Ele tinha sido secretário de São Paulo, se eu não me engano, do Carvalho Pinto, secretário da Fazenda. Então, ele fez uma visão diferente. A primeira coisa que ele fez é o seguinte: se a lei dá independência para o Banco Central, eu quero mudar as coisas, não posso mudar. A lei diz que não posso mudar, por quê? Porque o presidente tem um mandato, né? Aí tinha que mudar. Dizem que o presidente Costa e Silva teria dito a ele, deu um murro na mesa, a gente faz uma revolução, depois não consegue implantar uma política diferente, deu um murro, muda a lei. E mudou a lei imediatamente, dizendo que o Banco Central não podia ter independência, que o presidente não podia ter mandato, afinal de contas. Porque o governo tem que fazer a política que ele acha adequado. Não pode ter esse tipo de limitação. A lei foi mudada, o Delfim colocou um professor de São Paulo, Rui Aguiar da Silva Leme, no Banco Central, ou seja, eu sou ministro da Fazenda, eu tenho a responsabilidade toda, então o Banco Central vai ter que fazer a política que eu acho que deve fazer, senão como é que eu posso, né, dar resposta a isso? Houve a mudança, e houve uma mudança grande na política econômica a partir de fevereiro de 67 com o Delfim. E uma das coisas que se fez, você teve maior facilidade de crédito, você soltou um pouco os salários, o MDB também provocou uma CPI aqui de política salarial, né? O Montoro foi relator, eu trabalhei inclusive como assessor, e eles conseguiram convencer o governo militar, passarinho o ministro do Trabalho, de que realmente tinha havido arroxo, tal, que tinha que mudar a política salarial, você tinha que dar uma recomposição. O Simons, que tinha sido o economista responsável pelo modelo de política de reajustamento salarial pós-governo militar, fez um adendo com um esquema, uma variável para corrigir os salários dali para frente, entendeu? O Carvalho Pinto, que era um senador conservador, ele conseguiu a aprovação de uma mudança, você dando antecipações salariais e tal. Bom, com isso aí, na área do Congresso, mais a ação do Delfim, que o Delfim introduziu um negócio revolucionário. O que é? Câmbio, paridade do poder de câmbio. Em vez de corrigir o câmbio uma vez por ano e todo mundo especular na mudança que se dava no carnaval e muita gente ganhar rios de dinheiro, você tinha, à medida que a inflação avançava, o câmbio avançava um pouco.
Acompanhando a inflação? Não. Acompanhando a inflação interna menos a externa. Era a paridade do poder de compra. Foi revolucionário porque a partir daí você sabia que eu podia exportar sapato durante 12 meses e não só no primeiro ou segundo mês depois que o câmbio era corrigido. Porque a inflação ia comendo. Então foi revolucionário isso em agosto de 68, né? Conclusão, uma situação internacional favorável também, crédito fácil, pela primeira vez um governo podia conseguir empréstimos internacionais sem depender da bênção do Fundo Monetário Internacional. Porque surgia, através do Euromoedas, um mercado internacional que não exigia de você projetos e não exigia de você mudanças na política econômica. Você podia tomar emprestado por telefone e no dia seguinte o dinheiro estava com você, os dólares, sem nenhum problema. Essas circunstâncias todas levaram ao milagre. E uma delas é que o Delfim fez uma mudança a partir de 71, que era o seguinte, Lei Complementar número 12. A dívida, eu poderia dizer que ele estaria imaginando, essa dívida interna, os títulos indexados da dívida interna, eles foram criados para que o governo pudesse assumir alguma dívida, pudesse antecipar gastos. Antigamente ninguém emprestava o governo porque um título do governo perdia valor todo dia. Aí ele deu a correção monetária nos títulos, ainda com o Roberto Campos. O Delfim falou, bom, então eu vou aproveitar o quê? Coloco títulos, dou ao DNR títulos para ele construir estradas e tudo mais, pagando em títulos públicos. A Rede Ferroviária Nacional pode tomar empréstimos externos com aval do Tesouro, que o Tesouro paga. E aí ele fez a lei complementar dizendo o seguinte, olha, a dívida externa, a dívida pública não interfere no orçamento. O Banco Central pode emitir títulos públicos para cobrir qualquer título que vença. Ou seja, vence um, tal, não mexe no orçamento. E se houver autorização do Conselho Monetário Nacional, ele pode emitir títulos públicos também para cobrir os juros da dívida pública. Ou seja, ele isolou a dívida do orçamento. E aí o que aconteceu nesse período todo? Você emitiu títulos da dívida pública durante 10 anos mais ou menos, sem que R$1 de títulos emitidos fosse para cobrir despesa do governo. Só emitiu para girar a própria dívida, sem R$1. E a única coisa que houve, havia um benefício creditício do BNDES para investimentos industriais, e isso aí dava um diferencial assim, de taxa de juros que o Tesouro pagava ao BNDES pela diferencial de taxa de juros. Mas essas artimanhas todas aí, professor, elas produziram um milagre que durou até 73, né? Com a crise do petróleo... Não, esse foi lá na frente, foi até o final dos anos 80 com o Simons. Sim, mas a economia entra em crise ali Não, 73 é outra história, veja bem. O Delfim, quando foi no início do 73, quando foi no início dos anos 70, você tinha uma facilidade tão grande de dólares que você colocou regras para impedir o ingresso de dólares assim. Mas em 73, houve uma coisa que devia ser esperada. O petróleo custava $3 o barril, passou para custar 12 dólares do dia para a noite. E por que passou a custar 12? Isso aí também é discutido num ponto aí. Porque, surpreendentemente, nos anos 60, a demanda do petróleo crescia e o preço internacional do petróleo caía. Porque a produção do petróleo era controlada por um grupo de empresas inglesas e americanas. Então caía e tal. Bom, o que foi isso aí? Foi importante? Eu falo, bom, foi importante no seguinte sentido. Você teve praticamente 2 décadas de petróleo de graça. E com isso você trouxe um grande desenvolvimento do Ocidente. A crise foi, na verdade, trazer os preços para um patamar correto. Exatamente, o realinhamento, o reajustamento, a correção, o realinhamento dos preços da energia. Era necessário. Tanto era necessário que, veja bem, você colocou o Gaddafi, você autorizou as empresas internacionais colocaram o Gaddafi na Líbia, entendeu? A partir daí, apoiaram a criação da OPEP. Para quê as empresas estavam fazendo isso? Eu queria alguém que balançasse o coreto para poder reajustar os preços do petróleo, porque o preço estava muito baixo naquela altura, você precisava reajustar. Então você fez, a partir da OPEP, e com o Gaddafi na Líbia, porque o Gaddafi, agora você jogou fora porque não tem mais, né? Usou bastante, né? Ficou só o bagaço, jogar fora. Mas ele tem um papel importante.
você criou um contrato de indexação anual dos preços do petróleo. A todo ano você indexava o preço do petróleo em função do aumento dos preços internacionais de exportação de manufaturas. Então você aumentou em 71, aumentou em 72, aumentou em 73, o que você descobriu? Que aquilo não levava a nada, porque eu passei de perto de $2 para $3 nesse período. E não levava a nada porque não dava resposta ao seguinte: a $3, como é que eu posso explorar o petróleo do Mar do Norte, que a British Petroleum descobriu? Como é que eu posso explorar petróleo da Bacia de Campos, que a Petrobras descobriu? Como é que eu posso explorar petróleo do Alasca, que as empresas americanas descobriram? Porque no Alasca é lá em cima. Só para você trazer aqui na Baía do Valdez, era um preço absurdo. Conclusão, tudo bloqueado. Petróleo existe, novas fontes, mas está tudo bloqueado. Dependemos do Oriente Médio, que é uma instabilidade política e tal. Aí você, do dia para a noite, o petróleo passou de 3 para $12. Aí a economia mundial mudou completamente. E no Brasil, qual foi o impacto? Quer dizer, o que isso afeta a economia brasileira? Bom, um dos impactos foi o seguinte: eu trabalhava para a Fundação Getúlio Vargas na conjuntura econômica, na parte de economia internacional. Eu logo escrevi dizendo o seguinte: olha, o mundo mudou, a balança comercial está virando, nós passamos de superávit para déficit, os países ricos estão transferindo para os países em desenvolvimento, né, estão transferindo a conta de petróleo. Então você tem que adotar políticas adequadas para evitar isso. O que aconteceu foi isso. Veja bem, muita gente no Brasil naquela ocasião pensou que agora o petróleo mais caro, indexado e com um cartel, agora eu vou fazer um cartel de cobre, vou fazer um cartel de minério de ferro, vou fazer um cartel de banana. Achavam que era possível você cartelizar todo mundo de commodities. E, bom, o que acontece? Todos precisam para cima. E o que é? Os países ricos vão ficar todos endividados e os pobres vão ficar ricos. Eu discutia na ocasião, eu falei, isso não existe, pô, né? Conclusão, eles articularam, os países ricos articularam alguma coisa em termos de política macroeconômica coordenada, de você segurar as economias. Quando você segurou as economias, você reduziu a demanda de produtos do mundo em desenvolvimento, jogou os preços para baixo, estimulou países como o Brasil a manter um crescimento grande com financiamento internacional. Porque você só podia passar a conta para os outros, primeiro, se eu jogasse o preço deles para baixo. Segundo, se eles estivessem abertos a importar bastante. Agora, professor, nessa linha que o Ronaldo tocou aqui, um dos impactos do esgotamento do milagre econômico, da crise do petróleo, é que o Brasil reage, a despeito de sempre falar na defesa do mercado, reage com uma intervenção praticamente assim, inesperada. Cria o PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento, através do Reis Veloso, e há um certo planejamento da economia com uma marcada presença, apesar da ditadura política, em uma presença das empresas estatais, até, aliás, crescendo, expandindo outras empresas estatais que surgiam, né, a Telebrás, Portobras e tal. Essa é uma reação frente a esse mundo confuso? Não. Aliás, aí é um dos pontos em que há uma visão assim equivocada e ideológica, entendeu, com relação à economia do Brasil. Sabe por quê? O gás é estatizante, o gás fez isso, aquilo. Aí eu fiz um levantamento das empresas estatais criadas. Eu comprovava o óbvio, o ululante, né, como dizia o Nelson Rodrigues, que as empresas, a maior parte, tinham sido criadas no governo militar, e não depois do Geisel, né? E criadas por quê? O Delfim era estatizante, os governos militares, que foram vários depois do Marechal Costa, depois do Costa Silva. Médici, era estatizante, não eram. É que o Banco Mundial falou assim, olha, para financiar o desenvolvimento do Brasil, eu quero que vocês transformem as repartições governamentais e as empresas em sociedade de economia mista. E veio aquele modelo que era do Roberto Campos, de tripartite, entendeu? Eu não quero, por exemplo, em Brasília, companhia de luz, de eletricidade de Brasília dentro do GDF. Eu quero uma sociedade anônima, que eu possa ver o balanço, saber que patrimônio tem, que receita tem, que garantia tem, que eu possa
exigir que a empresa seja bem governada. O Banco Mundial exigiu estatização. Foi aí que você transformou uma série de empresas e criou o Grupo Telebrás, criou o Grupo Eletrobras, o Grupo Cinebrás, todos eles assim. Quando veio o governo do Geisel, você não fez, criou algumas empresas, mas não fez mudanças grandes. O que você fez no PND era uma coisa que, inclusive, se criticava, essa visão do Veloso. Era o seguinte: eu tenho que investir naquilo que eu tenho bastante e o mundo não tenha. Então, por alumínio, eu tenho energia muito mais barata que o mundo. A energia está subindo de preço. Então, se eu investir bastante em alumínio, né, eu tenho um mercado internacional tal. E foi nessa questão que foi até positiva, no sentido de que eu criei receitas de exportação em razão disso. Agora, o problema que aconteceu ali no governo militar com o Geisel, o primeiro problema foi político. Veja bem, quando o Geisel toma posse, né, vem a crise do petróleo. O petróleo quadruplica de preço. E depois continuará subindo nos anos seguintes. Né? Ele reage com o Proálcool. Com o Proálcool, que foi aliás o Severo Gomes, né? Estava no Ministério nessa ocasião. Batista Vidal, professor Batista Vidal, que era o secretário de Tecnologia, exatamente. Então, veja bem, foram importantes. Agora, o fato político é o seguinte: o Geisel toma posse, explode a crise do petróleo. A economia mundial vira de ponta cabeça. Alguma coisa que nunca tinha acontecido praticamente, né? Os países começam a transferir toda aquela dívida deles para os países periféricos, né? Porque o que fizeram os países industrializados? Os Estados Unidos em especial. Eles chamaram os bancos e falaram assim: vocês têm que financiar os países em desenvolvimento, como o Brasil e tudo mais. Abriram as carteiras para financiar. Bom, os bancos falaram: e recurso? Eles chegaram para o OPEP e falaram assim: vocês têm que depositar os dólares que vocês estão recebendo do petróleo, têm que depositar nos bancos. Porque com esse dinheiro que vocês depositam nos bancos, os bancos financiam os países em desenvolvimento. Financiando os países em desenvolvimento, eles podem assumir desequilíbrios e dívidas. E eles assumindo isso, nós estamos transferindo a conta do petróleo para eles. Então eles articularam um negócio, é uma coisa fenomenal. Maquiavélico. Sobre esse tema da dívida que vai crescendo, é que eu peço licença ao senhor para a gente fazer uma pequenina pausa aqui. Nós vamos discutir a questão do endividamento explosivo que se deu a partir dessa época, do professor Décio Garcia Munhoz está relatando. Então, a crise dos anos 80 e dos anos 90, resultando no processo inflacionário explosivo e multiplicação também da dívida pública. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.